12h20, estamos ao vivo e de volta para todo o Brasil com o nosso programa, recebendo o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista. Estamos falando de hipertensão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente tem aqui. Já falamos da importância da atividade física. Isso para evitar ou depois que a pessoa já está? É importante nos dois estágios. Essa pergunta é muito importante porque pessoas que têm pressão alta acham que não podem fazer atividade física, que existe um risco. É lógico, vai existir um risco se ela fizer atividade física com a pressão descontrolada. Então, estando com a pressão controlada direitinho e fazendo uma atividade física sob supervisão, ela é muito importante. Por quê? A pessoa que tem pressão alta, ela tem um estreitamento nos vasos sanguíneos e que isso leva ao aumento da pressão arterial. Na atividade física, o que acontece é que a nossa pressão, naturalmente, a mínima vai diminuir porque há um relaxamento desses vasos. Tá. Quando você faz a atividade aeróbica, que seja corrida, caminhada, a hidroginástica, bicicleta, enfim, você vai cronicamente, se você faz sempre, constantemente, cada vez mais relaxando os vasos e tirando esse estreitamento que é chamado de vasoconstrição. Com isso, você vai, a cada dia que passa fazendo atividade física, ter uma pressão cada vez mais bem controlada ou menor. Muitas pessoas acabam controlando a pressão, fazendo atividade física e perdendo peso. Por quê? Na atividade física, você vai promover também uma redução de peso. Muitas das pessoas têm pressão alta porque estão muito acima do peso. Corrigindo o peso, também você vai corrigir, né? Ajudar no controle da pressão. Tomar muita água, por isso que a água está aí? A água, é lógico que você tem que repor a água quando você faz atividade física. Quando a pessoa toma água direitinho, porque isso garante a saúde. Sim. A pessoa hipertensa, ela tem uma facilidade mais de reter sódio. Por quê? Por causa do consumo do sal, sim, por exemplo. E é importante que ela se mantenha uma hidratação para o bom funcionamento renal, funcionamento dos rins. Por quê? Porque a pressão alta é um fator de risco para levar à doença renal crônica, que leva à insuficiência renal. O que é isso? O rim passa a não funcionar bem. Então, se a pessoa é hipertensa e ainda desidratada, você piora o funcionamento dos rins. Cronicamente, isso pode levar no futuro a você precisar de entrar num sistema de diálise ou até transplante. Então, é bom lembrar que pressão alta pode sim afetar os rins, é um órgão que muitas vezes a gente esquece de pensar. Então, se a gente disser assim, as consequências, né, da pressão alta, o infarto fulminante, e a gente disse aqui no início do programa que muita gente jovem tem morrido ultimamente por essa razão, derrame, o que mais? Isso. A pressão alta, ela funciona como se fosse um motor de um Fusca, você colocando para puxar um caminhão. Tá. Então, ela sobrecarrega os órgãos, ela sobrecarrega o coração. Então, o que pode acontecer? Infarto, o derrame, tá certo? Que é uma alteração das artérias cerebrais, a insuficiência renal, alteração dos rins, alteração dos vasos sanguíneos, principalmente da aorta, levando a uma doença potencialmente fatal, que é o aneurisma de aorta. Lembrar que a nossa retina também é irrigada por vasos sanguíneos, então você pode levar a comprometimento de visão também. Temos telespectador na linha. Alô, quem fala? Oi, sou a Ana. Oi, Ana, tudo bem com você? Você fala de onde? Santo André. Santo André, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, eu te adoro. Obrigada, meu amor. Você tem pressão alta? Tenho. Tem? Tenho pressão alta desde os 25 anos. Fica à vontade, então pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber se criança pode ter pressão alta e qual é a medida exata para descobrir que a criança tem pressão alta. É uma ótima pergunta, porque a criança pode realmente ter pressão alta. A pressão alta na criança, ela tem duas origens. Ela pode ser hereditária, tá certo? Mas o que é mais comum é a gente ver a influência da má alimentação e dos maus hábitos. Então, a criança que não faz atividade física, que come mal e que engorda. Então, normalmente, você colocando a criança para fazer atividade física e dando uma alimentação saudável, reduzindo gordura, reduzindo caloria, reduzindo açúcar, reduzindo sal, você controla bem a pressão arterial. Sem ter que entrar com remédio. Isso, e na criança o valor da pressão arterial varia com a idade. Então existem tabelas específicas, desde bebezinho, tá certo, até adolescente. E o ideal é o quê? Ir até o pediatra e o pediatra sim fazer a medida da pressão, porque o aparelho é adequado para criança, não é o aparelho que a gente usa para adulto. Não é o mesmo do adulto. Então, mas o número é outro? E o número é outro. Tá. Então, às vezes, 11 por 7 para uma criança já pode ser um sinal
já de uma pressão um pouco mais alta. Então, tudo isso depende muito de uma avaliação. O que é importante? É importante que a criança sempre tenha o acompanhamento com o pediatra, porque o pediatra sempre vai medir a pressão da criança durante a consulta com o aparelho que é mais adequado para o tamanho da criança. Com qual frequência a gente faz essa medição? Não na criança, mas em todos nós, de forma geral. Todo mundo tem que ter medido a pressão uma vez na vida, porque é a única maneira de saber se você tem pressão alta. Sim, mas eu meço todo dia, uma vez por semana, a cada 15? Não, o importante é que você faça uma medida de pressão no médico. A sua pressão é normal na consulta, você vai medir essa pressão só o ano que vem. Então, uma vez por ano, se você não tem pressão alta. Tá. Se a sua pressão está alta ou você é hipertenso, pelo menos a cada 6 meses, você tem que medir a pressão, porque faz parte do segmento do tratamento. Sim. Essa orientação. Tem pessoas que precisam medir com mais frequência? Sim. São aquelas pessoas que têm pressão alta, que não está bem controlado e que está em fase de mudança de medicação, de controlar até acertar a pressão. E aí você tem que realmente seguir a frequência das consultas que o médico vai te colocar. Quais alimentos a gente tem que evitar ao máximo? Então, você falou dos embutidos, e para você que é hipertenso, tá, gente? Falamos da bebida alcoólica, trouxemos aqui a cerveja, mas isso se expande ao vinho, ao uísque, a todas as bebidas, né? Cigarro, que faz mal para tudo, na verdade, mas especialmente para a hipertensão. O sal, que acho que é o inimigo número 1, quando a gente fala de alimentos, temperos, né? Isso, o sal em excesso, para a gente ter uma ideia, o que é o sal em excesso? Acima de 5 gramas de sal já é um sal em excesso. Entretanto, a dieta do brasileiro, a gente costuma colocar 10 gramas de sal por dia. Para o paciente que tem pressão alta, seria o máximo de 2 gramas, então é muito pouco sal. Qual que é a dica? Não colocar o saleiro na mesa, já é um grande passo. E depois, obviamente, usar menos sal para fazer o preparo da comida. Por quê? Porque o sal, ele leva ao aumento do volume circulante dentro das artérias, o volume de sangue, e ajuda naquele estreitamento das artérias que eu falei. Então, ajuda a nascer a pressão alta nas pessoas que têm predisposição a ter a pressão. Então, reduzir o sal. Ainda na alimentação, existem alimentos que têm muito sódio, que na verdade o problema do sal é porque ele tem sódio. Então, os embutidos, por exemplo, os enlatados, industrializados, eles têm muito sódio, refrigerantes, alguns molhos, molho de shoyu, por exemplo, né? Então, qual que é a dica? Procure fazer uma alimentação mais natural. Se você for usar alimentos industrializados, olhe o rótulo e veja a quantidade de sódio. E procure consumir elementos ou alimentos que tenham menos sódio na sua constituição. Dessa maneira, você vai ajudar a controlar a pressão se você tiver pressão alta ou a evitar o aparecimento da hipertensão arterial se você tiver uma predisposição genética para isso. Olha, eu vou deixar o contato aqui do Dr. Marcelo Cantarelli, que é o www.coraçãoalerta.com.br, está no vídeo para você, coraçãoalerta.com.br. Doutor, muito obrigada pelas explicações, eu que agradeço, fico à disposição. Foi muito bom. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. E você que está em casa, cuide bem da sua saúde, cuide bem da sua pressão, porque você viu quantos problemas podem ser desencadeados, derivados dela. Então, cuide bem. Eli, tudo bom, meu querido? Como é que você está? Tudo ótimo. Falando em se cuidar, chega o Eli, porque a gente, na vida, tem que cuidar de tudo. Sim. Do coração, da pressão, da parte física, da parte mental, familiar, espiritual. Tem que cuidar de tudo. Sim. Tem que cuidar também dos momentos de prazer da vida, né? Porque sexo é vida, Com Amanda. certeza. Isso mesmo. Olha, comece agora uma vida nova com o Forte Organ, a vitamina do casal. Ligando no 0800... É isso aí, 0800 601 1476. Ontem me perguntaram, mas os dois podem tomar? Sim. Melhor ainda se o casal tomar, se os dois tomarem. É a vitamina do casal, porque é um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Não desista do sexo. O sexo acalma, relaxa, aproxima as pessoas, eleva a autoestima, manda embora a discórdia, faz reinar um ambiente de muita paz, de muito amor, de muita harmonia. E o melhor de tudo isso, você que está assistindo esse programa cada vez melhor da Amanda, ao vivo, que horas são, Amanda? 12h30. Isso mesmo, olha, você vai ligar agora no 0800 601 1476. Não tenha vergonha, seja curioso. Homem é atendido por homem e mulher atendida por mulher. Não, e chega para você depois de uma embalagem super discreta, é descrição total do começo ao fim. Não que precisasse, porque do mesmo jeito que a gente toma remédios para hipertensão, tem que tomar para as outras coisas que não estão boas na nossa vida, né? Com certeza. Chega com uma embalagem discreta
completa e o melhor, custa bem menos do que uma simples consulta num especialista. Olha, não perca tempo, ligue agora, sem contar as vitaminas. B3, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Você vai ter mais disposição física, mental e principalmente sexual. O homem é considerado ativo sexualmente até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Para você que é mulher, que tem problemas de ressecamento, perdeu o prazer, é só ligar. Vamos fazer uma promoção, Amanda? Vamos, oba! Então, assim, olha, para você que está assistindo o programa da Amanda, se você for um dos 100 primeiros a ligar e começar o seu tratamento, começar vida nova, além de não pagar o frete, os 100 primeiros, Amanda, ganharão um brinde surpresa especial. É só ligar. Tem que ligar agora, viu? 0800 601 1476. Liga agora que você vai ver quanta coisa boa e depois você me conta. Rapidinho fazer efeito, viu? Ele já me contou tudo. Sim, vida nova. Obrigada, Eli. Eu que agradeço, Até daqui a Amanda. pouco. Obrigadão. Até já. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Bota a foto aí de novo do antes e o depois da próxima matéria. Nós vamos falar sobre criofrequência. Tá vendo essa papadinha como diminuiu? A barriga, as costas, o tchauzinho, interno de coxa, o que você quiser. Tratamento incrível, exclusivo e você vai saber tudinho como funciona já já depois do intervalo. Tô te esperando, hein?